Sérgio Alves, ele é jornalista, ator e diretor de teatro, animador cultural, SEDUC, educador social, militante do movimento negro, SEDICUM, Centro de Estudos e Divulgação das Culturas Negras. Poeta com 8 livros publicados e participação em 16 antologias. Militante desde a década de 70, fundador dos projetos culturais Passa na Praça, que a poesia te abraça, com o grupo Poça d'Água, em 1984. O poeta e cantador, com a banda DSD, Poetas Pretos na Zona Oeste, com o IPPE, Instituto para Periferias, FLIRP, e Festa Literária do Rio da Prata, que é esse FLIRP, né? Com o Coletivo Cultural Rio da Prata, entre outros projetos. Então, prazer enorme receber você aqui, Sérgio. Sérgio Alves. Sérgio Alves. Seja bem-vindo. Marisa. Eu que agradeço aí, parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite, né, pessoal? Pelo visto, vai ser uma das entrevistas muito, muito agradável e também... Com certeza, com certeza. Bem abrangente. Eu andei já escutando seus poemas, são maravilhosos. Então, te agradeço. Pode falar. Não, eu agradeço que você gostou dos poemas, fico feliz. Adorei. Então, falando de poemas, então nós gostaríamos de saber como foi sua jornada até se sentir poeta. O que você se inspirou a escrever poesia? Bom, que eu me lembre, né? Eu escrevo desde os 12 anos de idade. Eu estou com 65 anos, né? Desde os 12 anos de idade. E o que mais me chamou a atenção foi um professor de literatura, eu acho que devia ter uns 12, 13 anos. Eu ainda morava no Meia, né, no Engenho de Dentro, e estudava no Colégio Central do Brasil. Um professor de literatura declamou Augusto dos Anjos para a turma, versos íntimos. Né? Aquilo me marcou de um jeito, aquela declamação daquele professor, né, que me marcou para sempre. Não lembro mais o nome desse professor. Eu sei que aquilo me marcou de um jeito que eu falei, oh, gente, que coisa linda. Né? Ele declamou versos íntimos. E dali para cá, com 13 anos de idade, eu entrei para o grupo de teatro da escola, né? E não parei mais. Desde 14 anos não parei mais fazendo teatro, entrei para o Grêmio Estudantil e não parei mais. Né? Uma coisa incrível. E o engraçado, eu não sei se eu posso já entrar nesse momento, que o ator falou mais alto que o poeta, porque eu comecei a fazer teatro de grupo em grupo, e muito depois é que eu resolvi publicar o primeiro livro. Né? Já com 17, 18 anos, eu fui publicar o primeiro livro. Né? E fui embora. De lá para cá, mais de 50 anos nessas atividades aí. Cara, grande Sérgio, muitos anos, né, Sérgio, de luta, de labuta. Sérgio, quais foram suas principais influências literárias, cara? E quais os poetas e escritores que você mais admira, né? Você citou um deles. Por favor, quais são as suas principais influências literárias? Olha, estrangeiros tem vários, brasileiros também, né? Mas eu tenho Bertold Brecht, Mayakovsky, Fernando Pessoa, entre outros, né? Muitos outros. Né? E brasileiros, Agostinho Neto também, né?
entre outros. E brasileiros, Ferreira Goulart, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Patrícia Galvão, né? Só gente Muitos. boa. Clarice Lispector, né? A gente vai, não tem como, vocês devem saber disso, vocês são escritores, não tem como a gente ler muito, né? Vocês também devem ler muito. E as influências vão vindo, a gente vai comparando um autor com outro. Tem dia a gente está escrevendo com um estilo, tem o dia que a gente pega outro estilo, né? Eu queria citar também Paulo Leminski, que é o mais atual. Eu gosto muito de Paulo Leminski, né? Eu tenho uma oficina inspirada em Paulo Leminski, em Baixô, eu tenho uma oficina de haikai. Então, nas escolas, eu sempre faço uma oficina de haikai. Os alunos adoram, né? Porque haikai é muito pequenininho, fácil de... Né? Então, eu sempre estou dando essa oficina de haikai. Junto com a minha oficina de teatro, eu misturo incentivo à leitura, né? Então, como educador social, me dá essa abertura, sempre me deu essa abertura. Drummond, esqueci de falar Drummond. E uma coisa que é importante, Mário Quintana, né? E uma coisa que é importante eu falar, gente, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que eu sempre repito isso, que o gostoso de você ser artista, não só escritor, nem poeta, é que você tem a oportunidade de conhecer outros artistas. Você tem a oportunidade de conhecer, inclusive, artistas que você admira, né? Olha, eu tive a oportunidade de conversar por um longo tempo na época que era vivo com Ferreira Goulart. Foi uma, uma das maiores experiências que eu tive na vida, levar um papo com Ferreira Goulart. Tiago de Mello, no encontro, Dalberto deve lembrar aquele encontro que teve. Circo voador. Não, no Circo Voador, não, antes, na década de 80, em Sim, Olinda. sim, sim. O rapaz, Thiago de Mello, disse que Thiago de Mello teve conosco também, lá no Circo E Voador, no Poesia Boa, também, o Tabinho Paz, lembra, né? Brasil Paz. Nesse encontro, eu conheci o Cazuza, me apresentaram o Cazuza. Também o Cazuza estava recém-chegado de Brasília. E o Passa na Praça, a gente se apresentou com o Passa na Praça, né? O Passa na Praça fez aquela apresentação, e ele era tímido. O Cazuza veio falar com a gente que ele era tímido. Na hora dele ler o poema dele, ele tremia, né? Aí depois que a gente se apresentou, ele veio falar com a gente. Gente, como é que vocês fazem isso? Essa experiência de teatro com poesia é a coisa mais. E ficamos conversando com ele um tempo. Quer dizer, a coisa mais gostosa de você ser artista é você ter a oportunidade de conhecer outros artistas, inclusive artistas que você tem admiração. Isso é a coisa mais importante que tem. Vamos saber. Nós vamos mexer mais nessa sua lembrança, viu? Vamos continuar aqui as perguntas básicas, depois nós dessas perguntas. Então, você tem um tema ou tópico recorrente que você escreva ou é assim diversificado, variado? Como é que é esse processo de escrita? É bem diversificado, Vanessa, né? É bem diversificado porque eu sou jornalista, né? O jornalista tá sempre a par dos acontecimentos, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu aproveito, aí falo jornalista, né? Eu aproveito o tema e aproveito os estilos, né? Dependendo daquele momento, aquele que aconteceu hoje, né? Então, eu uso algum estilo, eu uso muito poesia piada, né? Eu uso muito. De vez em quando eu me atrevo a fazer um soneto, de vez em quando eu me atrevo a fazer uma letra de música, é bem diversificado, né? Não, eu não tenho um estilo rígido de criação, não. Né? Então vai depende muito. E eu sou muito social, né? Eu gosto muito de trabalhar com o social, né? Quer dizer, o tema surge no momento e eu escrevo em cima de alguma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que é a melhor maneira, né, de estar criando. Né? Você, né, meu amigo de longos anos aí, de estrada,
Uma pergunta. Em cima de tudo isso que você faz, essa gama de atividade literocultural que você realiza nesse nosso Rio de Janeiro, principalmente na zona oeste do Rio, na zona oeste da cidade, você, né? Sérgio, coordena, né? É um dos coordenadores de um movimento grandioso que tomou um vulto aí na zona oeste, que é o Rio da Prata, né? O movimento literário ali da Prata. Aliás, vocês já fizeram já 2 encontros de feira literária, né? Vocês conseguiram ali realizar duas feiras literárias e está aglutinando bastante os artistas da região. Sérgio, e fale mais um pouco, comece um pouquinho da sua, junto movimento lá na Vila Kennedy, movimento que você coordenou junto com o nosso compadre Hugo, né, que vai assistir isso depois, e outros também, Carnegão e outros mais do movimento dele. Fale um pouquinho mais dessa trajetória sua, né, em cima da poesia, do teatro, até chegar ao ponto de Campo Grande, de estar aí em Campo Grande fazendo um grande reboliço cultural aqui na nossa região. Por favor, fale um pouquinho aí dessa trajetória. Você falou tudo, trajetória, né? Em 84, a gente fundou o Passa na Praça, que a poesia te abraça, né? Aí ficamos 4 anos rodando com poesia, 4 anos com patrocínio da prefeitura, né, na época da Secretaria de Cultura, e ficamos 4 anos rodando as praças do Rio de Janeiro. Numa dessas praças, a gente foi se apresentar na Vila Kennedy, onde tinha um movimento muito forte, né? Aquele movimento da Vila Kennedy era muito forte, tinha vários grupos, vários poetas. E lá eu conheci a minha esposa. Nós fomos fazer uma apresentação naquele teatro, que na época era o Teatro Faria Lima, né? E eu conheci a minha esposa. A gente foi Sérgio, fazer posso uma das abrir um apresentações. parênteses? Posso abrir um parênteses? Hoje você está comemorando 33 anos de casado, né? Isso, ontem. E E vamos comemorar hoje de novo. Nós vamos comemorar Ontem. um Parabéns, ano parabéns. Por favor, casado, pode né? continuar. Aí o que acontece? Conheci a minha esposa, um ano depois eu já estava me casando. E me mudei de Malicuia para Vila Kennedy. A Vila Kennedy era um. Rapaz, com uma semana de casada, a minha casa já estava tendo reuniões culturais. Uma semana depois de casada, a gente já fez a primeira reunião cultural. Cheguei da lua de mel já fazendo a reunião. Aí demos o nome de Macaco. Movimento de Arte e Cultura Alternativa, Comunitária e Organizada. Aí eu Poxa, fui eleito o presidente do Macaco, né? E o Macaco rodou, fez 10 anos, né, de atividades. Eu morei 10 anos lá na Vila Kennedy. Tem macaco no CIEP, macaco na praça, festa do chapéu, vários eventos, né? E 10 anos depois, ano 2000, né, aí eu mudei para Campo Grande, porque a Vila Kennedy estava começando a ficar muito perigoso e tal, como várias comunidades. A gente resolveu, eu estava com a minha filha pequena, né? Tinha 2 anos. Aí vamos mudar. Mudei para Campo Grande, para o Rio da Prata. E no Rio da Prata, nós fundamos, mas antes disso, Adalberto, a professora Dulce me convidou para o Sedicum. isso, Já estava atuando. nós vamos, só- nós vamos entrar nessa nuance aí do movimento negro daqui a pouco. Mas, por favor, a professora Dulce pode continuar. Aí o Macaco, nós fizemos várias atividades, eu, Hugo, junto com o Negritude, com meu saudoso compadre de Ganegão, né? De Ganegão, o Negritude bombava também na Zona Oeste, né? E entre vários outros, o Espaço na Praça que fazia. E o Macaco, é importante ressaltar que nós, lá na Vila Kennedy, nós fundamos um movimento chamado Bangu Pé de Alona. Por quê? Porque o Ives já tinha conquistado, em 92, ele já tinha conquistado a lona para o Teatro de Arena, De arena, eu né? participei disso, né? Bem Aí louco. nós procuramos ele, e um dos projetos do Macaco foi o Bangu Pé de Alona. Aí nós fizemos bloco carnavalesco, que você até chegou a participar, fizemos sarau, fizemos vários encontros, Isso. né? Pela lona, articulando
a vinda da lona. E pouco tempo depois, eu acho que 2 anos depois, a lona veio para a praça, naquela praça lá, 1º de Maio. Né? Quer dizer, foi uma vitória do macaco, é um orgulho que eu tenho enquanto presidente do macaco, a conquista da segunda lona do Rio de Janeiro. Né? Foi uma vitória muito grande. E está lá, a lona lá, lona cultural Hermeto Pascoal, Agora é né? Areninha. Areninha. Agora é a Areninha, né? E foi um sucesso, né? Tá um sucesso, é uma vitória do macaco. Eu acho que o meu destino é esse, ô Dalberto, tá sempre. Tem um ditado que eu sigo muito, desde quando eu era garoto, que diz o seguinte: se queres ir mais rápido, vá sozinho. Mas se queres ir mais longe, vá em grupo. Por quê? Porque essa questão do teatro está muito forte em mim. Eu nunca quero estar sozinho, né? Eu sempre quero estar com alguém, sempre quero estar em grupo. A conquista tem que ser sempre coletiva, né? E eu tenho esse prazer, né, de estar sempre com essas conquistas coletivas, né? Aí, depois do Macaco, a gente foi vindo, continuamos fundando, né? Mas aí eu Você, falo muito, perguntando, eu vou falando. já que você falou do coletivo, né, trabalhar assim em grupo, não é? Como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acha que, você acredita que a poesia ou a música, o movimento cultural pode ter um impacto significativo na sociedade? Com certeza. Se você vê a história da humanidade, o poeta está, do começo, o poeta está envolvido sempre em alguma luta, né? Ah, Desde desde a lá, Bíblia, na desde Bíblia Troia mesmo, lá, né? né? Desde Troia, Isso, o Isso. Ulisses, né? Troia, Homero, e vem, né? No Brasil, o Boca do Inferno, lá o Gregório de Matos participava muito, Castro Alves, né? Quer dizer, os grandes líderes, né? Eram sempre, ou eram poetas, ou estavam perto de algum poeta, né? Isso. Quer dizer, aqui no Brasil mesmo, a Semana de Arte Moderna, né, que revolucionou a cultura no país, foram os poetas que estavam sempre de frente. Mário de Andrade, Voivode, É isso. né, Lá Menotti Del fora, lá fora tínhamos Garcia Lorca, Pablo Garcia Neruda. Lorca. E aí, lá. Garcia Lorca chegou a pagar com a vida, né? Eu Pô, sempre, então, eu lembrei disso eu quando sempre você conto falou, para né? os meus Lembrei de alunos, Garcia Lorca, né? E eu sempre conto para os meus alunos que o Lorca estava em frente ao pelotão de fuzilamento. E aí o comandante falou, suas últimas palavras. Aí ele declamou um poema, né? Quer dizer, é muito forte, né, a influência do poeta nas lutas da humanidade, né? Quer dizer, muito forte. Então, Sérgio, eu gostei da tua Deixa eu explanação. perguntar uma Ah, coisa. tudo bem. Esse grupo, poetas pretos na Zona Oeste, ainda existe ou terminou? existe, Existe? Existe. existe. É o seguinte, o Poetas Pretos da Zona Oeste é um projeto, né? O Dalberto deve conhecer. Os meninos, teve uma reunião, eu estava numa reunião com de explicação sobre a Lei Rouanet, sobre a lei, como conseguir o patrocínio de Lei Aldir Blanc, uma reunião da prefeitura. Então, eu encontrei esse casal, que é muito querido, né? O Tiago Matias e a Ingrid Nascimento. E eles formavam, na época, o coletivo Valdir Onofre, que eles fundaram na faculdade, lá na FEUC. Eles são ex-alunos da FEUC. A Ingrid, ex-aluna da FEUC. Então, eu tive a ideia, falei assim, conversando, conversa vai, conversa vem, falei com ele, Mica, eu tenho uma ideia de um projeto, vocês não querem entrar comigo, não? Poetas Pretos da Zona Oeste, a gente faz um... Aí eles adoraram a ideia, nessa reunião eles adoraram a ideia e nós fundamos esse projeto. E Sérgio, eu fico um pouco satisfeito. A essência desse projeto saiu daquela homenagem que me prestaram lá na FEU. Pô, não foi? Lá na Foi, faculdade. Saiu dali, né? foi ali.
Ali a gente já estava embrionário, a E gente já. milionário, e ele dali tomou força na homenagem que eu recebi pelos alunos Isso, ali da UERJ, hoje, UERJ, Zona Oeste, né? isso. Hoje, né? Então ficou muito, ô Sérgio, você, já que entramos já nessa Deixa eu linha, fazer uma observação desse projeto, não é? Poetas Pretos na Zona Oeste. Eu acho que é uma coisa assim, bem importante, porque dá visibilidade ao poeta, ao aos, nível, aos negros, né? Isso. E Foram 30 tem poetas, muita gente foram boa, 30 muita, poetas. mas Muita, muitos deles não têm coragem de aparecer mais, não é? não, Aqui na Zona Sul, é, são poucos os que têm essa visibilidade, né, por aqui. E quando certeza. tem um projeto desse naipe, né, eu acho que é uma coisa muito boa, dá um impulso, né? é Esse justamente, projeto conseguiu. Esse pode projeto falar, ele foi escolhido, né, pela Lei Aldir Blanc, conseguiu um patrocínio. Aí nós contactamos 30 poetas, né, que a gente fez vários sarás, né, vários recitais, e publicou-se um livro também, Poetas Pretos da Zona Oeste. E a gente agora está planejando fazer o Poetas Pretos 2. E eles, na época, era coletivo Valdir Onofre, e agora a gente fundou o IP, que é o Instituto para a Periferia, que vai tocar o Poetas Pretos do Oeste, é um dos projetos do IP, que está embrionário, estou em fase de organização do pode, IP, de organização. pode. É a primeira, Muito primeira bom para o mão, público em geral saber, não é, é? É muito bom. é isso. Sérgio, já que entramos nesse assunto, e também as pessoas vão assistir esse vídeo lá para dezembro, final ou janeiro. Mas é janeiro. Mas tem a ver essa data muito representativa, porque nós estamos na Semana da Consciência Negra. Eu poderia deixar de entrevistá-lo e fazer nessa tua luta, como já entramos, né, assunto de poetas negros, tudo isso, é seu trabalho, como no SEDICUM, do qual você foi presidente, tomou a presidência durante o período, hoje está sobre uma amiga nossa de série, e como também outros movimentos que você realizou, eu participei de diversos, incluindo, né, ali nessa sua luta, através dos seus poemas, das apresentações, você ouviu e vejo que você nunca fugiu, sempre convidado, ali na Zona Oeste, você é um grande representante do movimento negro, ali, né? E através do Sedicum. Ô Sérgio, como me explica a visão maior, a macro, da questão do negro? Aliás, nós participamos recentemente, né? Foi muito bom sobre aquele debate sobre o racismo, né? O time estrutural e as diversas maneiras de racismo. Mas agora eu quero saber a tua visão macro sobre esse assunto. Por favor. Bom, o movimento negro já conseguiu várias vitórias, mas infelizmente a luta continua, né? Porque o racismo, a gente chama de o racismo institucional, né? Ele não acaba porque ele está entranhado. Ele foi entranhado depois, poxa, 500 anos de escravidão, 300 anos de escravidão no Brasil, não se acaba de um dia para a noite, né? A coisa, ela é inconsciente até, às vezes, na cabeça das pessoas. A libertação Então, dos escravos é recente, né? 130 anos, né? Até 40 anos ainda, né? é inegável que teve muitas vitórias, né? Tanto em termos de políticas públicas, tanto em termos de lei. Como é que a gente iria imaginar que há 10 anos atrás que a gente teria protagonistas negros em várias novelas da televisão, né? Onde Por é que a gente ia favor, imaginar que no Jornal Nacional, Cinema também. cinema, cinema, foi né? uma luta, né? É uma luta. Uma luta E no na movimento, né? Como é que a gente poderia imaginar que teria essas
Mas ainda falta muito, porque o ser humano não muda de uma. Eu tenho até um poeminha, um textozinho, que as pessoas questionam muito, né? Que falam assim, por que consciência negra? Tem que ter consciência humana, não sei o quê. Aí eu sempre uso essa frase, que eu digo o seguinte: enquanto a humanidade não tiver nenhuma consciência, a negritude é a minha resistência. Né? Quer dizer, a minha resistência é a negritude, é meus ancestrais, é a consciência histórica, né? Quer dizer, tem muito ainda que conquistar. A gente o Brasil ainda está discutindo ainda se a pessoa pode casar branco e preto ou não. Ainda estamos discutindo se o cabelo é liso ou não. Nós estamos atrasados na É, luta, embora a gente já tenha muita evolução, mas, né? sim, Mas vai falta muito ainda para. caminhando. Devagar se vai ao longe, né? Mas já Foi tivemos um muita vitória. prazer. Tivemos muita vitória. Com certeza. Bom, já que nosso tempo aqui está meio Tá- apertado já, né? Eu gostaria Ah, de saber sobre seus planos para o futuro, em relação a esses projetos, a e- poesia, a todos esses projetos que você criou. é, a agenda a agenda é cheia, né? Eu não tenho plano para um futuro distante, não. A gente chega na terceira idade, a gente vive um dia de cada vez, né? Mas eu acho que a agenda fica mais fácil da gente planejar, né? Por exemplo, a gente tem agora, no dia 12, o Coletivo Cultural Rio da Prata faz 10 anos, vocês estão convidados, vai ter 10 anos do Coletivo Cultural Rio da 10 Prata. Eu anos. vou dar um convite para vocês. Olha, Você vê, rapidinho, a gente já completou 10 anos, né? No dia 12 de dezembro, no Hum. dia, no dia, eu anotei aqui, no dia 20 agora de novembro, a gente vai fazer, nós fomos convidados, eu e o Weber, vamos ser homenageados num evento lá. A Vanessa, a filha da Helenida, que você conhece, ela está fazendo um evento de consciência negra. Então ela convidou a mim, o Weber e a Gisele para compor e na mesa. representante da Zona Oeste, isso, você Né? e Weber, meu querido Weber, nossa. Quer dizer, semana passada, ô Marisa, eu participei, foi uma alegria, o primeiro encontro internacional de poesia de Maricá, coordenado pela Ah, você Marcela participou Giannini, também, isso. Ah, coordenado pela Sadir Marcela Bianchini, Giannini. Marcela. Rapaz, foi muito legal, né? Foi muito legal, porque a poesia tomou conta da cidade, né? Tanto artistas conhecidos, né? Como o Arnaldo Antunes, como o Milton Cunha, muitos artistas da mídia, né? Participaram, Isso. Jorge Malta, como os poetas, eu, Mano Melo, né? Muitos poetas estão na luta aí, poetas. Quer dizer, foi muito lindo, coisa, inclusive com a participação do Mia Couto, né, um maior poeta Em angolano. português, um dos maiores da atualidade, né? Um dos maiores português, da língua portuguesa, da minha coisa. E é isso, Marisa. Eu não tenho planos assim, porque olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu acho que eu já conquistei, claro que a gente merece muito mais, né? Você também, Dalberto, você sabe, e entre outros, a gente merece mais. Mas o que a gente conquista no dia a dia já é uma grande vitória, né? Porque a gente é referência, né? uhum. Ó, quem diria que você ter o movimento que você participou, que eu participei, o Passa na Praça, foi tese de mestrado, foi dissertação de mestrado e tese de doutorado na UERJ, né? Olha a alegria que eu tenho, né? O macaco, né? O meu filho se formou em história esse ano e o macaco foi o tema da dissertação dele em história, né? Quer dizer, você se sente orgulhoso de É muito orgulho ter o seu dele. trabalho reconhecido. Eu fico feliz,
E você merece todo, o Você merecimento merece, os seus poemas são maravilhosos, são Ah, super, um assim, dos meus poemas foi criativos. tese de, um dos meus poemas foi, como é que se diz? Tema de prova do vestibular. Na época era Seis Gran Rio, né? O Cidade Dormitório, a Seis Gran Rio botou meu poema lá na prova de geografia. Eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Quer dizer, eu acho que o trabalho da gente vai sempre. Não tenho muitos planos mais para isso, não, de cara, futuro, não. Vai deixando levar, né? A vida se certo. levar, não é? Essa festa de Maricá foi uma festa grande, nós soubemos, Internacional. fomos até convidados, mas a gente não teve oportunidade e fica para É, uma próxima vez. Mas a própria- vale a pena, né? Ir lá Esse é participar. conhecimento. É, Sadia, coisa, nós tivemos a Marcela, a Bianchina, eles são Sadia, aliás, organizadores, e aliás, ele é secretário de Cultura é da o cidade. secretário, o secretário, que E também é daquele tempo, né? mineiro. Ele era como é que é o nome, meu Deus? Da gangue, ele foi da gangue e E era do. é. Tá daqui, vendo, Caio, né? a grande. Isso, Caio eu sei que Trindade. é muito, muito mesmo, é bem relevante. Espero que o ano que vem tenha mais, aí talvez dê até para nós vermos. A gente vai se organizar melhor. Eu, você, Alberto. Aí dá para fazer a nossa bagunça lá. E foi legal porque a gente ocupou as escolas, um poeta em cada escola. É um sonho que eu tenho que aqui no Rio pudesse fazer isso, um poeta em cada escola, né? E depois, fim de semana todo de encontro poético, de poetas falando na praça. Foi muito bom. E é melhor, os poetas remunerados, né? Não foi lá um grande. Pô, então, rapaz, muito para a sociedade. Coisa difícil. O Sérgio, ele, pô, olha só, essa entrevista de repente terá que ter um desdobramento, quem sabe? É bem provável. Próximo É ano. bem provável, próximo ano. E, pô, tem muitas coisas a lhe perguntar. Você tem, a sua vida bem rica, né? De trabalho, principalmente, eu tinha pergunta para falar um pouco mais sobre a consciência negra. Nós participamos, como citei antes, agora, recentemente, aí, né, nesse debate, a palestra, eu vi uma presença muito representativa ali, o debate fluiu bem, né? E eu vi que saiu alguma coisa desse encontro que eu tive o prazer de participar sobre a cultura negra. Mas, Sérgio, infelizmente, o tempo corre, urge, né? Agora, vamos lá. Ô, Sérgio, que conselho, após essa pergunta, Sérgio, eu quero que você declame um poema seu para nós fecharmos em chave de ouro, tá? Esse seu trabalho, um poema seu. Mas a pergunta é o seguinte: que conselho você daria, Sérgio, aos neófitos, aos iniciantes da poesia, que estão aí afim, querendo, e como ela citou antes, principalmente aí no nesse caso, poetas negros que não têm, não tem, eu não sei, visibilidade. Ela citou bem a palavra visibilidade, talvez seja falta de coragem. Pessoas como você, que seria uma moderna da Alberto, fizemos muito para que alguns poetas negros sobressaíssem, né? Mas está difícil. Agora, que conselho você daria a esses neófitos, meu querido? Cara, eu tenho até no meu último livro, no Alma de Poeta, eu tenho até um poema que fala sobre isso, de um jovem que tinha me perguntado o que, que eu achava que conselho eu daria para ele. Aí eu coloquei um poeminha deixa eu ver se eu lembro. Minha resposta foi o seguinte: leia muito mais do que escreva. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Leia muito mais do que escreva. Como é que é o resto? Você pode não se tornar um poeta famoso, mas você com certeza vai fazer muitos amigos e vai se divertir muito. Né? Mais ou menos isso, né? Leia muito mais, porque eu acho que
tem que ler. Eu falo sempre para os jovens, vocês têm que ler, né? Tem que ler mais. Porque tem muita gente. Uma vez eu conheci um poeta, que eu nem lembro mais o nome dele, que ele falava, eu não gosto de ler. Ele era escritor. Eu não leio, eu não gosto de ler, eu vou muito mais na intuição. Eu falei para ela, eu não posso concordar com isso que você está falando, você tem que ler. Se você não lê, você não tem subsídios para avançar com a tua literatura. Você fica sempre só preso ao estilo. E se você lê, você vai ter informações, você vai ter questionamentos, sempre. Então tem que ler muito mais, tem que ler muito. O escritor tem que ler muito. Como atleta tem que treinar, né? O único atleta que não. Tinha alguns atletas, aí, inclusive de seleção brasileira, que não gostavam de treinar, né? Mas eram gênios do futebol. Mas o gênio do futebol, mas é a equipe. O problema é que é uma equipe. Eu, como um homem de teatro, eu estou sempre privilegiando a equipe. Eu acho que eu não me arrependo, né? Como teatro também, eu tive o orgulho de fazer teatro, inclusive com a Regina Pierini, que é uma das maiores atrizes de Campo Grande, da Zona Oeste, né? Dirigir a peça Espírito, Amor de Outras Vidas. Eu estou sempre fazendo teatro também, né? E o teatro só enriquece, não atrapalha em nada. Como tem poetas que são artistas plásticos, né? Que também são bons em tudo que fazem, né? Quer dizer, tem que se informar sempre, é o que eu falo para os jovens. Isso. Ótimo. Olha, Sérgio, Agora, para encerrar, um poema, Silvio. um poema, Sérgio. Um poema teu. Pô, cara, vamos. Então eu vou declamar um poema que há um tempão que eu não declamo, eu sempre declamava ele, há um tempão que eu não declamo. Deixa eu ver se eu lembro. É o Soweto. É o Soweto. Soweto, Salvador, Rio. Não ligue para o que falam os amigos de copo. Deve deixar de ser escravo, mas nunca de ser negro. Não se deixa de ser negro casando com brancos ou tendo filhos brancos. Não se deixa de ser negro com uma gorda conta bancária ou com um cargo de chefia. Ser negro não é defeito, é missão, uma nobre missão. Fomos nós, os negros, os alicerces para o progresso do mundo. Em tua veia, meu irmão, correm séculos e séculos de injúria e escravidão. Tudo isso cantado em nossa cultura. Cada samba tocado no terreiro é um pedaço de nossa história. Existem séculos de lágrimas no rufar de cada tabaque, na nota de cada guitarra, de blues ou de reggae, porque a África é uma só e é de lá que nós saímos. E não nos puderam calar os mais pobres de espírito, com pedras no coração, porque os cadeados que nos fecharam a senzala não nos fecharam a garganta. Ainda que nos explodissem o quilombo, nosso canto ecoava com teimosia e se espalhava pelas montanhas. Até hoje, meu querido, minha querida, os feitores de gravata ainda nos querem presos. Nossas senzalas não são mais vigiadas. Elas agora têm o nome de favela, mucambo, palafita, depende do lugar. A história oficial não fala dos malês, nem que somos os que enchem os presídios e reformatórios. Tudo isso, inclusive, você já sabe. Você não sabe é do sentimento, do orgulho que eu sinto pelos meus cabelos duros, pelo escuro da minha pele e dos meus olhos. É esse orgulho que deixa de prontidão o zumbi, o gangazumba guerreiro que a gente aprende a cultivar dentro da gente. É por essas e outras que temos que ocupar espaços para mostrar aos nossos filhos e aos filhos de todas as raças que negro é sinônimo de beleza, de coragem, de luta, nunca de vergonha, nunca de submissão. Axé. Maravilhoso. É, Aplauda. maravilhoso, aplauso.